Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, Pai Renato, boa noite, Tavares, boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu irmão Vladimir, boa noite, Tavares, boa noite, nossas irmãs e irmãos. Feliz 2026, né? Primeiro programa do ano. Que número nós estamos lá? Opa, esse programa, sem contar, é o 123. 1, 2, 3, só anotar para guardar. Deixa eu até fazer uma correção aqui, porque teve um programa que eu não pude fazer, outro repetir. Então, é o 123, é isso mesmo. Estamos aí entrando mais um ano, 2026. Espero que todos tenham tido aí excelente Natal, um ano novo, passagem de ano aí também com muita alegria, muita paz, muita harmonia, e que todos nós tenhamos um ano de 2026 aí recheados de projetos, né? Que nós consigamos concretizar esses projetos, enfim, na nossa vida, e também tenhamos sabedoria para poder como é que se diz, entender tudo aquilo que a gente não conseguir atingir, né? Faz parte. É um momento de realinhar, né, nossos projetos, nossos sonhos, né? Porque eu sempre falo para o Sueli, né? Nós precisamos sempre estar sonhando, fazendo novos projetos na nossa vida, porque é assim que a vida funciona, né? De novos projetos, novos sonhos, né? E buscar a realização. Isso é que é importante de nós fazermos. É verdade. Esse mês aí nós temos também comemoração de Oxóssi, dia 20, né? Aqui no Rio de Janeiro, São Sebastião. E na Bahia é Ogum. Ogum, é verdade, Verdade, é Ogum. Ele acabar aquele ponto que ele... Eu não sei se é do Sandro. Acho que o Sandro também gravou um ponto assim que diz que ele fala do Rio de Janeiro e fala da Bahia, que dia 20 é o Ogum na Bahia, né? E aqui no Rio, Oxóssi. É verdade. Vamos abrir a prece? Vamos lá abrir a prece para a gente dar início aí ao nosso tema dessa semana. Vamos pedir a Deus, a Jesus, Mãe Maria, José, a todos os orixás de Umbanda, todos os guias espirituais. Vamos pedir para que possa ter paz, que possam realinhar suas vidas, né? Esse povo tão sofrido da Venezuela, tão pertinho da gente, né? E há tantos anos sofrendo, possuidores de uma riqueza tão grande, mas frustrados, né, de não ter e só passando necessidade e miséria, né? Independente de política, tanto eu quanto o Vlá não somos políticos, não estamos aqui para defender nenhum lado nem o outro, nós estamos aqui para defender o amor.
o respeito ao próximo, né? Então, ao ver todo esse sofrimento, toda essa angústia desse povo, esses anos todos, Deus agora ilumine e que possa esse povo poder usufruir do que Deus deu a eles, né? Uma terra bastante produtiva, com petróleo, minerais, que possa ter respeito por eles, os demais empresários, dirigentes, políticos, que possam respeitar esse povo e que esse povo possa viver em paz, em amor, em harmonia, né? E que essas guerras parem, né? Que não deem continuidade. Vamos deixar o mundo viver, né? Viver em paz. Eu sempre falo para os amigos que é tão bom se a gente puder caminhar serenamente, né? Com calma, sem querer se apropriar de nada, de ninguém. Isso seria o melhor dos mundos, né? Então, que isso aconteça, que ninguém queira ser dono de nenhum hemisfério, de nada, somente que tente ajudar o próximo, o amor pelo amor, né? Amor, fé, caridade, as palavras de Jesus, né, que trouxe aqui e que nos ensinou amor, fé, caridade. Então, vamos pedir isso para os nossos irmãos lá da Venezuela. Vamos mudar tudo que aquela área tão perigosa, tão sofrida, possa ser um local de amor para esses irmãos que estão tão pertinho da gente e tão sofridos. Então, sábado eu acordei com essas notícias, antes das 6 horas da manhã. Acho que todo mundo já estava imaginando, mas não esperando isso tudo, né? Mas Deus está no leme e Ele vai saber conduzir. Então, que Deus conduza e que tudo se acalme lá. E na fé de Deus, nós temos certeza que Ele irá ajudar a todo esse povo desse planeta. Graças a Deus, meu Pai. Assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema dessa semana, né, que a gente está trazendo aí para debater com vocês, na realidade, é ser ou não ser um bandista. Por que ser? Por que não ser? Que momento decidir? Enfim, os desafios, né, de ser um bandista. Bater um papo sobre isso. Lembrando que como é que se diz, o nome do programa, né? É a Umbanda que nós praticamos. Então, a gente sempre lembra aqui, né? Sempre lembrou vocês aqui, que isso aqui é nada mais do que um bate-papo, a nossa visão, a minha e do Renato, né? Com base na Umbanda que nós praticamos. Então, não adianta a gente, não estamos aqui para falar pela Umbanda, nem muito menos pela Umbanda praticada em outros lugares, pelas suas ramificações, simplesmente um bate-papo que a gente traz aqui o nosso dia a dia, a nossa visão, respeitando todas as visões contrárias. Isso não é assim, Renato? É isso mesmo. A gente aqui seremos eternos aprendizes, né? E a vida é isso, né? Um caminhar, né? Sempre, mas buscar harmonia, né? A harmonia que é o importante, né? Eu vou ler a pergunta aqui do nosso irmão, que é pertinente ao programa de hoje, né? Uhum. Nelson Souto, Lago Norte, Brasília, Distrito Federal. Acho que é a primeira vez, né, do nosso irmão, eu acho. Eu acho também que é. Agora eu olhei mais cedo, não lembro se o Nelson enviou anteriormente, mas não lembro de alguma mensagem de Brasília, não. Mas, enfim. Nelson, obrigado por você ter enviado aí a pergunta, e se por acaso você já tinha enviado antes, desculpa que acaba muita mensagem chegando aqui. São quase 3 anos, né? É verdade. Boa noite, Álvaro, querido irmão. Beijo no seu coração, obrigado pela sua presença aí. Álvaro, grande Álvaro, meu irmão.
Que saudade de Álvaro. Dia 20 a gente encontra ele lá, macumbeiro. Álvaro, grande Álvaro. Esse abraço, né, Álvaro? Que bom, né? Abraçar Esse, os irmãos. esse momento não termine nunca. Isso. O que leva um bandista negar ser um bandista? E o porquê e o por preconceito dele mesmo, ou por preconceito que vê nos outros. E por quê? Então ele coloca que o próprio médio sente preconceito, né? Ou as pessoas colocam preconceito. Por que que nós entendemos isso? Eu vou dizer a você, Nelson, eu sempre falo nos programas que eu sou um bandista muito antigo, muito antigo. E eu dentro do meu trabalho, né? Dentro do meu círculo de amigos, seja as outras religiões que eu acompanho, que eu tenho amigos espírita, eu tenho amigos judeus, eu tenho candomblé, mas o candomblé é muito ligado à nossa religião, então não teria nenhuma diferença, né? Mas para os meus amigos, para as pessoas que me conhecem, todos conhecem o Renato Umbandista. Todos. Eu sempre ando, assim, eu já estou na hora depois de acabar a nossa conversa, eu vou dormir, então eu estou sem a minha guia. Mas eu sempre estou com a minha guia. E, logicamente, ela não é que eu fique exibindo, ela está por dentro da camiseta, mas às vezes ela aparece. E eu não tenho nenhuma preocupação de que isso vá trazer nenhum constrangimento, nem aborrecimento. Mas eu já tive alguns momentos que eu senti que a pessoa que estava me vendo com uma guia da minha religião muda o comportamento, começa a conversar diferente, parece que é como se fosse uma doença, ou eu fosse menos inteligente do que ele, ser menos esclarecido, né? De ser porque eu pertenço a uma religião atrasada, né? Onde tem muitas crenças, acredita em muitas coisas. E aí, para essas pessoas, quando eu sinto que são assim, eu realmente, antes de entrar, eu estou falando em relação ao trabalho, né? Que você está sempre visitando pessoas novas. E quando eu vou visitar uma pessoa nova, que eu sinto que ele não é uma pessoa do meu relacionamento, eu pego a minha guia e guardo no meu bolso. No meu bolso da esquerda, eu coloco a minha guia, no meu bolso da direita, eu coloco o meu patuá. Sempre. E se eu sinto que a energia não é boa, eu ando muito com a mão no bolso, mas essa mão no bolso é para eu segurar meu patuá e segurar minha guia. Então, eu sinto em algumas pessoas esse sentimento ruim, principalmente, Vlá, se for da religião presbiteriana, né? Os crentes, eles parece que entra em choque se ele vê uma pessoa. Sueli tinha um tio que já falecido, ele falava assim: o Renato é muito caridoso, é uma pessoa muito amorosa, ele só precisava fazer uma coisa. Eu olhava para a cara dele, ele conhecer Jesus. É isso só que ele falta. Eu falei: meu irmão, o seu Jesus é o mesmo Jesus meu. E eu não preciso mudar de religião, eu sou feliz na religião que eu sou. Fico feliz de você falar que eu sou caridoso, que eu sou amoroso, que eu ajudo as pessoas, mas fico triste de você falar que eu só... É como se eu estivesse falando, você só tem um defeito, é ser macumbeiro. Então, eu não vejo defeito na religião de ninguém.
Eu sou da maneira que eu sou. A minha religião é essa. Não vou criticar de ninguém, nunca critiquei de ninguém. Mas eu quero que respeite a minha religião. Então, para eu não entrar em atrito, eu guardo a minha guia. E se eu achar necessidade, eu coloco a minha mão no bolso e peço ajuda pelo nosso irmão, né, que não sabe respeitar a religião do outro. Então, Nelson, eu já várias vezes eu passei por isso, conforme você escreveu. Por que negar de ser um bandista? Não é que eu negue, nunca neguei. Mas para algumas pessoas, eu simplesmente não converso sobre esse assunto. Porque eu entendo que essa pessoa não tem esse mesmo pensamento do amor como eu tenho. Porque eu tenho filhos da Umbanda que são judeus, sem problema nenhum. E eu os recebi, batizei eles. Alguns eu casei, agora até a Umbanda, né? Nós agora podemos realizar a parte oficial do casamento, né? Isso é muito importante para a nossa religião. Então, é aberto. Lá não pergunto, quando a pessoa chega para conversar com a espiritualidade, né? Porque a pessoa vai à Umbanda ou pelo amor ou pela dor, né? Então, chega lá, ninguém faz uma entrevista para perguntar o que cada um é, né? Isso não existe na Umbanda. Eu não conheço nenhuma Umbanda que faça uma entrevista. Lá, todo mundo é bem-vindo. Depende de sexo, depende de qualquer coisa. Se você foi buscar o amor, é isso. Tá aí, a Ana entrou agora, nossa irmã espírita, maravilhosa, que eu amo ela, amo, entendeu? E depende. O que ela ama, eu também amo, que é o amor, né? É isso. É a prática do amor, né? Uma irmã que se dedica 100% lá. Um dia eu vou levar você lá na casa dela para você conhecer. 100% no amor às crianças, a educar as crianças. Eles passam o dia inteiro, almoçam, lanche, fazem os trabalhos de casa, aula de computador. Ora, que beleza! Que beleza, é uma coisa linda. Isso é o amor da religião de quem? De Deus, de Jesus, de Mãe Maria, de José, dos espíritos, dos orixás. Isso sim é o amor que a Patrícia representa. Não precisa perguntar qual é a religião dela, não. A religião dela é do amor. É isso que nossos irmãos têm que aprender. Mas eles preferem nos atacar, né? Nos agredir, dizer que somos isso, que somos o capeta, o diabo, que somos isso e aquilo. Isso é uma coisa muito triste. Então, para evitar isso tudo, Nelson, eu prefiro me recolher, para não ter esse desgaste. Mas não tenho nenhuma preocupação em dizer que sou um bandista. Ela está aí, nós vamos fazer 3 anos, há 3 anos ela nos segue, e sempre não, mas encontro ela bastante lá no Centro Espírita, Leão Denis. Eu vou assistir palestra, como assisti sábado agora, a primeira do ano, eu estava lá, e graças a Deus todo mundo me atende bem, o presidente, sou amigo de todo mundo, e isso é uma coisa linda, né? Umbandista, espírita, porque tudo está no amor. Fui lá receber um passe. A minha mulher fala assim: você recebe o passe de uma maneira que todo mundo sabe que você é um macumbeiro. Por quê, senhor? Porque você bota a sua mão virada para cima, em cima das pernas. Todo mundo sabe que tu é macumbeiro, cara. Eu encontro às vezes, porque lá tem muitos médios, né? Tem uma média, em torno de 1.500 médios passistas. É muita gente, né? Então, encontrei seu marido. Seu marido é um bandista? Porque eu coloco minha mão, né, em cima do meu joelho, né, para receber energia. E não precisa isso para o espírita, né? Mas, para mim, um bandista de carteirinha, é assim que eu sei. Então, eu vou lá com toda a fé desse mundo receber. E eu tiro foto
da prece do dia, de tudo, e boto no meu grupo de trabalho na Umbanda. Todo sábado eu coloco. Porque aquilo que eu estou recebendo lá, eu quero passar para os meus irmãos que trabalham lá comigo às quintas-feiras e nos domingos. Eu mando para eles. Eles podem falar, o Renato é espírita ou macumbeiro. Não, eu sou a religião do amor. Do amor. Independe de marca. Porque Jesus, qual era a religião de Jesus? Eu desconheço. Até hoje ninguém me falou qual era a religião de Jesus. Então, se ele não tinha religião, quem sou eu para ter religião? Então, eu vou em qualquer lugar. Hoje eu estava falando para Vladimir. Eu vou em qualquer lugar. Eu tive um câncer há 12 anos atrás e eu fui em todas as religiões. E o senhor lhe perguntou, por que você é um bandista? Sou, mas eu quero ter a oportunidade de ter, como diria na Umbanda, um axé de todas as religiões. E graças a Deus eu fui bem recebido em todos os lugares. Na igreja católica, na igreja do crente, de judeu, de tudo eu fui. Fui pedir na nossa linguagem um axé, uma leme aos orixás, aos guias. Eu fui nos centros que eu conhecia, de amigos que eu trabalhei, de todos por onde eu andei na minha vida. Então, eu não tenho vergonha da minha religião, Nelson, mas às vezes eu prefiro me fechar para não criar problemas, entendeu? Então, eu não sou daqueles que acreditam que é melhor eu não dizer que sou um bandista. Eu já chego dizendo que sou um bandista, falo sempre isso, sempre. E todos conhecem o Renato. Quinta-feira ele não vai trabalhar. Ele não vai porque vai para macumba. As pessoas falam, os amigos. Eles sabem que eu não me aborreço porque é amigo, né? Quando não é amigo que está falando macumba de deboche, aí nenhum bandista gosta. Mas quando é falando no amor, na brincadeira, é perfeito. Eu falei demais, né, Flávio? A Elisete Mendes, fala aí, meu irmão, lê aí, por favor. Boa noite, Ana Patrícia, Elisete Mendes. Ela sempre com as mensagens dela, nunca desanime diante das dificuldades, pois elas servem apenas para nos deixar mais fortes. Boa noite, povo de Deus, desculpa o atraso, cheguei agora. Você nunca chega atrasado aqui não, Elisete, muito obrigado pela tua presença e pelas tuas mensagens lindas, né? A Ana botou aqui, desejando 2026, né? 2016 não, Ana. 2026, de muitas alegrias a todos nós, mas tá entendido. Que nós possamos ter um ano aí com muita prosperidade, com muita harmonia, amor, né? E ela botou, infelizmente, pessoas que não compreendem o projeto entraram na nossa sede e furtaram muitas coisas. Que felicidade, realmente, né? Porque, independente do projeto, né? Às vezes, das coisas, da dificuldade que se passa para se montar um projeto desse, né? Para auxiliar crianças, pessoas carentes, sempre vem, né, um irmão ignorante, enfim. Só que isso também eu acho que faz parte dessa prova, né? Desculpa. Faz parte da prova para quem está trabalhando nisso, né? É seguir em frente, saber que se aconteceu é porque tinha que acontecer, e não vai ser por isso que o projeto vai deixar de ter o amparo necessário da espiritualidade. Com certeza vão todos sair mais fortes com isso, né? Bom, a pergunta do Nelson aqui, o Renato resumiu perfeitamente. Eu só tenho a dizer o seguinte, eu acho que as pessoas, durante muitos anos, né, e ainda existe um preconceito grande, mas só que hoje em dia o preconceito ele é punido, antigamente ele não era, né? A intolerância religiosa ela é punida, tem lei, etc. e tal. Então, as pessoas estão freando um pouco mais. Mas, na realidade, eu acredito que, o Nelson, que as pessoas tinham esse receio de falar que eram bandistas, porque, digamos assim, eram vistas, como o Renato falou, né? Renato das antigas ainda, as pessoas olharem estranho, falar alguma coisa, se a pessoa, então, é evangélica, né, pentecostal, né, dependendo, não são todos, óbvio, mas já vinha uma crítica que você tinha que buscar Jesus, como se nós não fôssemos cristãos.
Então, isso tudo é fruto da ignorância que, infelizmente, até hoje em dia ainda existe. Só que hoje em dia caiu bastante. Então, as pessoas têm coragem de sair na rua vestida de branco mesmo, de usar suas guias, né? Hoje a coisa ficou muito mais, digamos assim, está sendo muito mais aceita hoje em dia, até porque, novamente, tem as leis que se a pessoa for intolerante, você pode encaminhá-la para a delegacia, ela vai responder, né? Então, acho que foi por isso. Mas, na realidade, como eu falei, hoje em dia tem muitos jovens chegando na Umbanda e tem se disseminado nas redes sociais, né, nas mídias sociais, falando da Umbanda. Então, acho que essa ignorância, com o tempo, vai chegar um momento em que as pessoas não vão ter mais esses conflitos. A ignorância vai continuar havendo, né? Infelizmente. Mas não nesse nível ou no nível que a gente via antigamente. Então, as pessoas vão ser mais vão se sentir mais confortáveis de assumirem suas religiões sem medo, enfim, de receber qualquer crítica ou agressão. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do nosso querido irmão Hilário Silveira Melo, de Aldeota, Fortaleza, Ceará. O Hilário, muito obrigado pela sua pergunta, antes de mais nada. Ele perguntou o seguinte: sendo a filosofia amigo do saber, as doutrinas católicas, protestantes, espíritas, entre outras, têm seus saberes. Mas qual é a filosofia, a mola mestra do saber da Umbanda? Pondero da filosofia amigo do saber, e não de sentimentos e ou possibilidades caritativas. Bom, deixa eu entender o que você está querendo dizer. Você está fazendo digamos assim, uma comparação, né, dizendo que assim, qual é a filosofia, resumidamente, qual é a filosofia da Umbanda, né? Porque tem a filosofia católica, protestante, enfim, espírita. A filosofia, na realidade, né, como a gente entende, é a busca pelo saber. Saber o quê? Saber de onde a gente vem, né, para onde a gente vai, né, tentar explicar, né, digamos assim, o universo, o ser humano, o espírito, enfim. Né, a filosofia é essa busca de saber quem nós somos, né, da onde nós viemos, para onde nós iremos. São esses questionamentos que vêm da antiguidade, né? Todas as culturas tiveram filósofos. Tem os filósofos gregos que nós conhecemos, Sócrates, Platão, mas, enfim, filosofia nada mais é do que isso. A Umbanda tem uma filosofia, tudo tem. Mas aí a questão é, primeiramente, o seguinte, vamos lembrar que a gente não fala, por exemplo, da filosofia da África. Eles têm, sempre tiveram. Todos os povos têm, todos os povos buscaram isso. E tem uma filosofia, só que não tem uma filosofia escrita, por exemplo, na África. A Umbanda, por ser uma religião brasileira e por ter todos esses, digamos, esses ingredientes, essa mistura da cultura africana trazido pelos escravos, né? Da cultura cabocla, da cultura indígena, da cultura xamânica, que é dos povos originários aqui do Brasil, dos índios, né? Das primeiras nações, digamos assim, de tudo aqui, daquele caldo cultural que nós temos no Brasil. Então, a filosofia da Umbanda, o que ela busca, a mola mestra que você está querendo dizer na realidade, é esse amálgama todo. Ou seja, não dá para você definir, porque, novamente, a Umbanda, por não ter uma Bíblia, por não ter, digamos assim, um livro de regras que vem explicando e dizendo o que é, o que não é Umbanda, o que a Umbanda significa, por não ter isso, todo esse saber ele é expressado, digamos assim, dentro de cada uma das vertentes que a Umbanda se apresenta. E a Umbanda tem várias vertentes. Então, dentro de cada casa, você desenvolve uma busca, um saber, uma explicação sobre a criação, a cosmogonia, a criação do universo, dos deuses, do orixá, de Deus, de Jesus. Cada um tem uma explicação. Cada um tem, digamos assim, isso enriquecido pelo seu conhecimento, junto, digamos assim, à cultura que ela cresceu. Então, se você pegar uma Umbanda que, por exemplo, é feita lá no Nordeste ou no Norte, ela vai ter toda uma influência da cultura do Nordeste, né? Vai ter sempre, digamos assim, uma cultura
dos povos originários, né? E aí você vai ter o catimbó, você vai ter o culto a Jurema, que às vezes você vai entrar numa Umbanda que vai falar um pouquinho disso também, porque ela bebeu, digamos assim, nessas fontes de saber. E cada uma dessas fontes traz uma filosofia de explicação, né? Então eu não posso dizer para você qual é a filosofia da Umbanda. Você vai ter que ir por exemplo, para conhecer melhor. Hoje você tem vários autores falando, trazendo através de livros toda esse entendimento, até mesmo através da doutrina, essa filosofia, né? Ou seja, mas cada autor segue um determinado segmento de Umbanda, tá? Então, se você pega o Rubens Saraceni, ele está trazendo uma explicação sobre a Umbanda trazida pelos guias dele. É quase que, digamos assim, uma ramificação da Umbanda, a Umbanda sagrada, como se conhece, né? Mas nós temos a Umbanda esotérica do Mate Silva, né? Que também traz, digamos assim, toda uma filosofia por trás das explicações, enfim, daquela doutrina em si. Então, se você pegar os autores, você lê, você vai identificar ali, sim, alguma filosofia. Só que a Umbanda como um todo não adianta. Só se você for num local e você conversar com o dirigente, você, digamos assim, conversar com uma entidade, né, que você vai sentir esse saber, esse conhecimento, de que forma que aquela casa ou aquela Umbanda lida com esse conhecimento. Da onde que vem o espírito, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois. Você está entendendo, o Hilário? Então é isso, tá? A Umbanda tem filosofia, sim. O fato de não ter nada escrito ou de não ter uma Bíblia não significa que ela não tem. Muito pelo contrário. Ela tem sim, e muito mais rica, porque ela nos dá a oportunidade de beber em todas as fontes. Eu não preciso, ninguém, na opinião do Vladimir aqui, ninguém é dono da razão. Ninguém é dono da verdade única. A verdade não está no catolicismo somente, a verdade não está no espiritismo, a verdade não está no candomblé, a verdade não está no islamismo. Cada um deles simplesmente está bebendo numa fonte, tá? Então, eu não vejo nenhuma das religiões detendo verdades absolutas. Só que a Umbanda, ela me dá a oportunidade de investigar cada uma delas, de estudar, de beber nessas fontes, de aprender sem nenhum tipo de recriminação. Eu tenho liberdade, meus guias, os guias que me acompanham e acompanham a Umbanda, eles te dão liberdade de você conhecer, porque eles sabem que, na realidade, nós somos espíritos, estamos aqui buscando esse conhecimento. E esse conhecimento, ele é eterno, ele não vem de uma fonte só. Então, nós podemos aprender com tudo, em todas as filosofias, e pode ter certeza, o Renato pode confirmar isso também. Principalmente quando você bota o pé no chão no terreno. Quando você vivencia a Umbanda. Ali você vai aprender coisas que nenhum livro traz. Pessoalmente, você. Você junto aos seus guias, aos orixás, às energias. Ali você vai receber lições que nenhum livro vai poder te explicar. Tá bom, Hilário? Renato? Perfeito. Você explicou de ponta a ponta. É isso mesmo, o caminho é esse. E se você, meu irmão, ainda não conhece a Umbanda, ou se já está na Umbanda, mas se você ainda não conhece, procure conhecer, vá visitar um centro que você ache mais confortável para você, perto da sua casa, né? Que o horário seja compatível com seus horários, né? Que a sua família esteja de acordo. Começa a frequentar, a ouvir. Se você gostar, você fica. Se não gostar, procura outra casa. Até o seu coração está de acordo. Eu garanto a você que você vai se sentir bem. A Umbanda é uma religião, não desfazendo de nenhuma outra, mas é uma religião de muito amor. E eu posso te dizer, porque eu sou, como eu sempre gosto de falar, eu sou um macumbeiro antigo. Então,
Eu já visitei, já trabalhei em muitas umbandas. E todas são boas. Hoje mesmo eu estava falando para o Vladimir. Graças a Deus, por onde eu andei, eu tive desavenças. Tive. O pai de santo, a mãe de santo, teve desavenças comigo? Teve. Mas nós resolvemos que o amor supera. Então eu os visito, sempre me convido, eu vou à festa de aniversário pessoal do pai de santo, vou lá, reencontro os meus amigos antigos, olha que beleza. Isso aí é porque eu sempre falo para os meus filhos, e se eu pudesse, eu ia mandar escrever essa frase no meu, que eu não gosto de tatuagem, mas eu escreveria assim, que eu falo para os meus filhos. Eu não preciso atravessar para o outro lado da rua. Eu sempre ando na mesma calçada. Isso aí é uma briga interna minha desde quando fui criança, que eu sempre caminho na mesma calçada. Isso quer dizer o seguinte: independente de quem vem no outro sentido, eu não preciso me esconder, porque errar eu erro, lesar é diferente. Agora, errar, eu sou cheio de erros. Por isso eu estou na Umbanda. Se eu não tivesse erros, eu não estava na Umbanda, eu estava lá do lado dos homens, né, trabalhando com eles, não estaria aqui encarnado. Então, errar, eu sou cheio de erros, mas eu não leso ninguém. Eu, graças a Deus, a fazer 72 anos, agora em março, eu ainda não precisei atravessar por outro lado da rua. Eu sempre ando na mesma calçada. Então, eu acho que isso é que diz a Umbanda. É você trabalhar. Se você não puder ajudar, não puder estender a mão, não vai empurrar ninguém para cair. Isso é Umbanda. É isso aí, meu irmão. Então, vamos ler outra, meu irmão. Vamos lá. Boa noite, Érica. Obrigado pela sua presença, minha irmã. Isso. Rainha dos animais. Vamos ler aqui. Muito obrigado, Érica. Um beijo no seu coração também. É da Helena de França, engenheiro Marcilac, São Paulo, capital, eu acho, né? Marcilac. Vamos lá. Quais e em que se basear que Oxalá seja o orixá mais forte, poderoso e mais antigo, tendo por saudação Epababá, ou Epababá, que significa salve o Pai. Isso mesmo, muito bem. Ou obrigado, Pai, também. E assim como os outros orixás. Helena, hoje nós temos aí, né, a possibilidade da inteligência, né? É só a gente colocar no nosso celular e buscar as informações que a gente precisar, né? O Google já trazia isso, eu sempre brinco, Pai Google, né? Pai Google, quando o Pai Google aparece, começou a trazer essas informações, falei, caramba, agora os médios, eles chegam no centro, me faz cada pergunta que eu fico, até se eu tivesse cabelo, ficava arrepiado. E agora, então, com a inteligência artificial, meu irmão, as perguntas são complexas e inteligentes. E cada vez vai ficando mais, né? Porque você vai perguntando, vai falando com eles, e aí vão ficando mais conhecedores de todas as religiões, né? Então, é muito interessante. Eu vou dizer para você uma coisa, e vou confessar uma coisa minha, sem nenhuma vergonha, porque eu comecei a Umbanda com 16 anos, mas nasci dentro da Umbanda. Acendi muito cigarro de palha, charuto, cachimbo. Não tragava, então minha mãe e meu pai não me proibiam. Eu ficava ali de cambono para as entidades, eu acendia, ou botava na boca do guia e acendia, né? Mas eu estava doido para dar uma fumadazinha, aí eu mesmo acendia quando meu pai e minha mãe não estavam me olhando. Então, eu sempre estive dentro da Umbanda.
E por muitos anos, sabe, eu achava que Oxalá era Jesus, e cada um, como todo hoje vocês, como todos nós sabemos, né? E eu entendia que era isso. Eu fui crescendo e andei por muitos centros, Blá, que tinha esse pensamento. Olha que, né, que falta de conhecimento, mas eu não tenho vergonha disso. Então, por muito tempo, eu entendia que Oxalá era Jesus. Depois, graças a Deus, com a literatura, com o conhecimento, com os esclarecimentos, a gente começou a conhecer a história dos africanos quando aqui chegaram, que ele apanhava muito porque o senhorzinho queria que ele fosse da Igreja Católica, né, que acreditasse no catolicismo, e eles, para parar de apanhar, eles começaram a adorar os santos católicos, mas, logicamente, olhando para Jesus, né, vamos então falar do que você perguntou, e ele enxergava Oxalá. Eu vou dar um exemplo para você. Meu filho mais velho, que semana que vem vai fazer 50 anos, olha que beleza, lá. Meu filho vai fazer meio século semana que vem. Que Já? alegria do coração. 50 anos, Rapaz. meio século. E um dia a gente conversando, ele já um homem grande, com a família dele constituída, e ele falava: pai, você lembra quando você brigava comigo? Eu sempre fui muito rígido com ele, com a educação, acordar para o trabalho, com os compromissos, e eu ficava rindo. Eu falava assim, peguei várias vezes você olhando para a minha cara e rindo. Ele falava assim: pai, quando você falava uma coisa que não me interessava, que eu estava contra, eu olhava para você e via você vestido de baiana. Porque ele achava muito engraçado as mulheres de baiana. Então ele me via de baiana e ele começava a rir. Então, isso aí é a mesma coisa lá dos africanos. Ele olhava para o São Jorge e via o Ogum. Ora, não é inteligente da parte dele? O meu filho, ao invés de brigar comigo e fazer malcriação, ele ficava rindo de mim, porque ele me via de baiana. Então, é isso. Então, aí eu aprendi que era só isso. Então, Jesus é Jesus, Oxalá é Oxalá. Por isso, quando eu começo qualquer trabalho mediúnico, eu falo Deus, Jesus, Mãe Maria e José. Todos os orixás e todos os guias espirituais de Umbanda. Então, por que eu estaria repetindo Jesus e Oxalá? Porque são situações distintas, né? E hoje, tendo a oportunidade, como lá no centro de Vladimir, de estudar através do espiritismo, a gente sabe isso, temos esclarecimentos muito maiores. Mas antigamente não tinha isso, não. Não tinha essa oportunidade. Então, nós temos que fazer essa separação mesmo. E ele é a única coisa do que você falou, que eu não sou o pai da Umbanda, né? Que eu entendo, você falou bem o que quer dizer o Etababá, e o orixá mais velho, realmente, dentro do que nós aprendemos dos orixás, Oxalá é o orixá mais velho. E por que ele, por ser mais velho, tem alguma graduação? Porque nos povos antigos se dizia, o índio mais velho, né, ensinava aos índios mais novos, às crianças, o pajé, né, o chefe da tribo, sempre a pessoa com mais conhecimento, mais expertise na caça, mais expertise em tudo que tem na tribo indígena, né? Então, sempre o mais velho, ele foi detentor de mais conhecimento, quer dizer, mais experiência. Então, Oxalá, isso dentro da história da Umbanda, por ser o orixá mais antigo, então ele era o pai, mas dentro da Umbanda nós chamamos o orixá. Meu pai, Xangô,
eu chamo de meu pai. O Vladimir, que bom, por isso nós se damos tão bem, né? O nosso pai é o mesmo, Xangô, né? Se fosse outro, eu daria o exemplo, mas não posso dar o exemplo porque é o mesmo. Mas ele chama meu pai Xangô, eu chamo meu pai Xangô. Não é só Oxalá que se chama de meu pai. Todo orixá é um pai. Então, meu pai Xangô, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi. Então, esse chamar, eu só queria te corrigir, meu irmão, não é por eles acharem que ele é Jesus. Todos os orixás nós chamamos de pai. Sempre. E por que tomamos a benção na Umbanda? Isso aí é uma coisa importante que algumas pessoas não sabem, Blá. A gente não toma a benção ao médio, a gente toma a benção ao orixá, a coroa daquele irmão. Então, não vou tomar a benção ao pai Vladimir, senão ele fica achando que é muito importante. Não, você não está tomando a benção ao Vladimir, não. Você está tomando a benção ao orixá da cabeça dele. E Vladimir tem a obrigação de tomar a benção de você também ao orixá da cabeça desse irmão. Então, ninguém é diferente. Os dois tomaram a benção junto. Pode ser que tenha alguns vaidosos que só deixam o médico tomar a benção dele e ele não toma a benção. Aí já é outra história. Não sei se ele está certo, mas no meu pensamento, o médico toma a benção e eu tomo a benção dele. Então, ninguém é diferente ali. Os dois são iguais. Então, a gente toma a benção ao pai do nosso irmão. Então, essa situação do pai, por que pai Oxalá? O pai Oxalá, o pai Ogum, o pai Xangô, todos são pai. E as mães, mesma coisa. Minha mãe é Manjá, minha mãe Oxum, é mãe. Será que é a mãe Maria da igreja, da filha, mãe de Jesus? Não tem nada a ver. Nada a ver. Então, você me pergunta sobre por que de pai e como os outros orixás também chamamos de pai, sem nenhuma discriminação. Então, resumindo, o que nós entendemos na Umbanda, que ele é, e também no Candomblé, o orixá mais antigo. Ponto. Nenhum orixá é melhor do que o outro. Ponto. Não existe orixá mais forte, menos forte, nada. O que existe é a sua fé. Esse sim é mais forte porque é individual, é do ser humano, a fé. A fé move montanha, meu irmão. Só depende de como você conversar com Deus e pedir, através da sua fé. O restante, não se preocupe. O pai é o orixá. Meu irmão Vlá, fale aí, por favor. Na realidade, o Eliana, a gente tem que entender, a gente tem que explicar um pouquinho isso para você entender. Os orixás foram trazidos aqui para o Brasil, né, com a vinda dos povos africanos escravizados. Cada nação tinha um orixá, tinha uma lenda. Não é que nem no Brasil, aqui no Candomblé, que você tem todos os orixás, ou na Umbanda, que você cultua, sei lá, 14 orixás ou até mais. Na realidade, cada orixá era considerado um ancestral sagrado para um determinado povo. Então, todo mundo que nascesse, por exemplo, em Oió, seria filho de Xangô. Por quê? Porque todo mundo que nasceu ali, o ancestral sagrado é Xangô. Em outro local, Iemanjá, né? Em outro local, Iansã, e por aí vai. Então, assim, a África é muito grande, e vários povos foram escravizados. Oxalá era representante maior dentro de um determinado povo. Cada um tem uma característica, né? Você vê. Xangô, aqui no Brasil, ele é cultuado e representante da justiça divina. Oxum é representante do amor, Iemanjá, enfim. Mas isso foi uma construção que foi feita aqui no Brasil. Oxalá, e aí o Renato explicou muito bem,
quando os escravos chegaram aqui, cada um cultuando seus orixás, não podiam cultuar seus orixás, não podiam nem ter um nome africano. Antes de desembarcar no Brasil, eles eram batizados dentro do navio com nomes dos seus senhores, ou nomes de santos portugueses, né, de santos em português, né? Então, era João. Por isso que nós temos aí Pai João, Pai Joaquim, né? Pai Manel. Por quê? Pai Antônio. Pai Antônio. São nomes de batismo que foram rebatizados os escravos, que nem o nome africano eles poderiam manter. Então, a mesma coisa era cultuar os orixás. E aí, na hora de você fazer o sincretismo, o que era o sincretismo? Bom, nós não podemos cultuar o nosso orixá, porque senão nós vamos ser punidos, né? Eram amarrados no tronco, escoteados, ficavam sem comida. O que eles faziam? Se reuniam na senzala e, para cultuar seus orixás, eles colocavam a imagem de um santo católico. Por que o santo católico? Porque a religião oficial era o catolicismo. E aí, se alguém passasse e visse, né, um capataz, ou lá, o senhor do engenho, visse, ele ia olhar e ia ver eles cultuando, dançando na língua deles, tudo bem, mas está lá a imagem de Jesus. E o que eles sincretizaram Jesus? Por que eles sincretizaram com Jesus? Porque Oxalá tinha essa representação de ser o mais velho, né? Oxalá, na realidade, é o orixá que veste branco, é o que vem trazendo, representando a paz, a fé, a harmonia, o amor. Então, o Oxalá acabou sendo, até dentro de algumas lendas africanas e tãs, né, o Olorum, que seria Deus, deu a Oxalá, como é que se diz? A missão de criar o homem e a Terra e o planeta. Tá? Ou seja, se você for fazer uma comparação com outras culturas, como, por exemplo, outra religião como a católica, o representante maior para os católicos é Jesus. Tem Deus, né? Deus Pai, Jesus, seu Filho. Ou seja, na hora de fazer o link, entrou Oxalá. Mas você perguntou aqui se Oxalá seria o mais forte, mais poderoso. Talvez algumas pessoas achem que sim, né? Mas, novamente, dentro da minha visão, eu acho que o Renato também pensa da mesma forma, não existe o mais poderoso. Orixás são qualidades divinas. Cada um tem a sua missão. Cada um tem a sua energia. Então não existe um maior ou outro menor. Mas acontece que dentro da estrutura de algumas linhas de Umbanda, o Oxalá, como o próprio Renato falou, Oxalá sempre foi considerado, sincretizado com Jesus. E aí, por exemplo, eu ouvi falar isso, em muitas casas você não poderia incorporar Oxalá. Por quê? Porque não se incorpora a Jesus. Olha só. Então as pessoas acreditavam que Oxalá era Jesus realmente. Aí depois, com o tempo, estudando mais profundamente, entenderam que na realidade era um sincretismo. Oxalá não era Jesus. Né? Tem um significado, tem qualidades parecidas. Tá? Então, é nesse sentido, não tem mais poderoso do que o outro. Simplesmente dentro da Umbanda e de algumas explicações, digamos assim, algumas ramificações da Umbanda que trazem uma explicação especial, o Oxalá é o mais antigo, e o Oxalá, ele é, digamos assim, ele acumula todas as funções e qualidades dos outros orixás, por isso algumas pessoas colocam o Oxalá um pouco mais acima. Mas isso é só entendimento de um grupo, não significa que todos pensem da mesma forma. Tá bom? Eu, particularmente, sempre vou encarar os orixás dessa forma, sendo qualidades de Deus, divinas. Então, Oxalá, para mim, é a representação da fé, do amor também, né? Assim como Oxum é do amor, assim como Xangô é da justiça, cada um dentro dessa vibração. Então, quando se desenvolve a fé, né? Aquela qualidade da fé divina, nós estamos falando dentro do contexto da Umbanda, eu vou olhar e falar assim, bom, é a força de Oxalá. Quando eu estou tratando da justiça divina, eu vou falar que é a força de Xangô e por aí vai. Tá bom, Helena? Então é isso. Bom,
Eu acho que ainda dá tempo de... Lá, deixa eu só mais uma coisinha que não é uma regra, mas eu entendo que nós, aqui no Brasil, né, na Umbanda, né, uma religião genuinamente brasileira, né, por que nós cultuamos tantos orixás? Talvez seja porque cada africano desse que, por maldade, né, tudo usaram sempre a maldade, nosso planeta, né, muitas maldades ainda são praticadas, né, eles traziam no mesmo navio sempre escravos de diversas etnias. Cada um tinha um dialeto. E cada um trazia o orixá da sua nascência lá. Então, vamos chamar que eu e Vlad viemos aqui, né? Tivemos lá na encarnação XY e chegamos da África. Eu vim de uma tribo, de um povo que era Xangô. Então, todo mundo lá da minha região era Xangô. Vladimir veio de outra que era Ogum. Todo mundo era Ogum lá. Mas quando chega aqui, que joga todo mundo na mesma fazenda, cada um dizendo, eu sou filho de Ogum, eu sou filho de Xangô, eu sou filho... Olha que miscelânea. Então, peraí, então nós vamos ter vários orixás. Xangô, Ogum e Oxóssi, porque vieram de várias... Eles não colocavam na mesma fazenda o mesmo povo, porque senão eles se uniam contra o dono da fazenda. Então eles botavam os negros de formas diversas, que um não entendia o que o outro falava. Olha que doideira. Então ele falava que era, eu sou Ogum, o outro, sou Xangô, e pronto, eles só entendiam isso, e por isso nós aprendemos a cultuar os diversos orixás. Talvez estaríamos igual a eles, né? É do Rio de Janeiro, Oxóssi, né? Vamos dizer assim. É de São Paulo, Xangô. É da Bahia, é Ogum. Poderíamos ser assim. Mas eu acho que fizemos nessa confusão, que misturou todo mundo, e aí cultuamos todos os orixás. Exatamente, também concordo com isso, Renato. Acho que foi bem isso mesmo. Essa mistura que foi trazida pelas diversas nações africanas, né? Bom, a gente tem mais uma última pergunta aqui, para a gente fechar, e é rápida. Quem mandou para a gente é Elizabeth Cabral, lá de Parnamirim. Elizabeth, muito obrigado mais uma vez, minha irmã, você está sempre participando com a gente também. Ela pergunta o seguinte, nos países africanos, na generalidade, são de tradições iguais ou parecidas com as dos orixás aqui do Brasil? A gente acabou de falar sobre isso. A gente está falando exatamente sobre isso, né? Na realidade, resumidamente, cada país africano cultuava um orixá, né? E com uma representação, e orixá é do povo Iorubá, porque em outras nações as divindades não traziam o mesmo nome, né? Por exemplo, se eu não me engano, os bantus eram inquices, que eram, ao invés de orixá, se chamava inquice, suas divindades, né? Só que os orixás aqui, como foi trazido pelos Iorubás, e aí como o Renato explicou, cada local que recebeu muitos escravos, principalmente Bahia e Rio de Janeiro, né? Bahia foi a primeira capital do Brasil, depois se tornou Rio de Janeiro, os dois receberam muitos. Só que na Bahia se recebeu muitos iorubás, e no Rio de Janeiro foram os bantus. Então, os orixás, eles até prevaleceram, porque como foram muitos iorubás lá, né, as outras nações foram meio que abafadas um pouco. Então, o candomblé nasceu aonde? Na Bahia, que o candomblé é uma religião brasileira, mas com matriz africana. Por isso que o candomblé tem vários orixás. E no candomblé são cultos de nações. Nação Jeje, nação Iorubá, por aí vai. Então, só que ficou orixá. Orixá, orixá, orixá. Por quê? Por conta da maioria Iorubá. Aí prevaleceu o orixá. Mas as outras nações traziam
as suas divindades com nomes diferentes também. Mas, enfim, resumindo tudo, né, no final de todo desse caldo cultural de mistura, enfim, né, nós temos hoje que tanto o candomblé quanto a Umbanda chama essas divindades de orixás, cada uma com uma explicação diferente. Só que nem o candomblé, que trabalha, digamos assim, muito próximo das tradições trazidas pelos escravos, é igual na África. Não existe candomblé na África. Não existe nenhuma religião na África, pelo menos até onde eu sei que você saiba, pelo que eu já li e ouvi falar, eu não sou candomblecista, não posso falar do candomblé, mas pelo que eu já ouvi falar, não existe na África o candomblé como é feito no Brasil. Na África existe, novamente, os cultos, né, são feitos lá até hoje em determinados países, com as influências dos povos, né, das nações que ficaram dentro daqueles países, e cada um cultuando o seu orixá. Então, se perguntar se é igual, não é igual. Não é igual, não, tá? Tem semelhanças, mas não é igual. Renato? Bem, está chegando já a hora, né? Você fazer a sua prece, mas antes eu queria fechar o nosso irmão Fernando César, ele está chegando muito atrasado. Ô, nosso querido Fernando! Saudade, meu querido. Você, Fernando, assim, meu irmão, você nunca chega atrasado. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Muito importante é chegar. É isso aí. Então, vamos fechar, meu amigo, fazer uma prece aí bonita. Vamos sim, vou agradecer a todos que participaram conosco hoje aqui, né? Mandaram as mensagens. Nosso querido Álvaro, a Ana, a Elisete Mendes, a Érico, o Fernando, que chegou agora. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo conosco, né? Mais uma segunda-feira. E agradecer a todos que vão assistir posteriormente, né, esse programa, aqueles que enviaram, que sempre enviam as perguntas para a gente também, que não participam pessoalmente, pelo menos eu nunca vi ninguém que mandou pergunta aqui participar ao vivo, mas com certeza assistem, né, e fazem as perguntas também. Então, agradecer a todos vocês e desejar que todos tenham uma excelente semana, que segunda-feira que vem nós possamos estar aqui todos juntos. E vamos pedir, então, já que esse mês é o nosso mês do nosso pai Oxóssi aqui no Rio de Janeiro, dia 20, né, comemoramos aí São Sebastião, que é sincretizado com Oxóssi, pedir ao nosso pai Oxóssi que possa abençoar esse nosso mês de janeiro, trazendo muita prosperidade, trazendo muita proteção, muita paz, muita fartura, né? Oxóssi é fartura também, que nossa mesa nunca falte nosso alimento sagrado para nós, para a nossa família, e que todos nós possamos estar aqui na próxima segunda-feira com muita paz, com muita saúde, muita harmonia para nós, para os nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Saravá. Namastê. Até a próxima segunda, meus irmãos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.